Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia, Cíntia, meu amor. Bom dia, Maiara, bom dia, Bianca, Fê, bom dia. Bom dia, Jocélia. É o Ricardinho? James, Elaine. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, vamos entrando. Bom dia, Lu. Fiquei emocionada com sua mensagem ontem, viu, Lu? Delícia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Daniel, Bianca. Bem-vindas. Bom dia, sogra. Muito bom. Mais um dia do nosso devocional. Bom dia, Dani. Dani mudou a foto. Adorei, Dani. Tami, bom dia. Cláudia. Não gravou ontem, gente. Não gravou ontem. Nossa, foi tema, viu? Não sei o que acontece. O Bruno, eu acho que ele deixa chegar muito no final e aí o Instagram derruba, não dá tempo dele salvar, sabe? Então, hoje a gente vai fazer juntos aqui, ele vai aprender. Um monte de gente mandando depois. Bru, não salvou, queria assistir depois. Bom dia, Gabi. Então, hoje ele vai aprender, gente. Engraçado, ele falou, amor, eu pedi até pro pessoal orar pra eu conseguir gravar e não consegui. Mas também a gente não pode ir com a cabeça que não vai conseguir, né? Então, Daniel, o cronômetro estava na tela, viu? Sempre está. Mas é que ele deixou realmente estourar. Tá. Eu vou tentar mudar as configurações pra salvar no celular automático. Eu nunca vi fazer isso. Que eu saiba, a gente tem que pedir pra salvar, mas eu vou procurar lá, Fê. Obrigada pela dica, viu? De qualquer forma, as coisas acontecem como deve acontecer. Não era pra ter ficado gravada, mas hoje estamos aqui. Vamos aproveitar o que a gente tem pra hoje, né? Senti muita falta de não estar ontem. Oi, Elaine, bom dia, meu amor. Viviane, muito bom. Eu vou procurar, Fê, pode, obrigada pela dica, viu? E é isso, gente. Então, mais um dia do nosso devocional, que é uma parte do nosso trabalho aqui no Instagram, né? Que a gente tem feito, que na verdade não é nosso trabalho, é uma causa que a gente abraçou, que é fazer esse devocional, é poder transbordar e poder principalmente ensinar, né? Porque a gente não nasce sabendo fazer nada, sabe? A gente não nasce sabendo cozinhar, sabendo ler. A gente não nasce sabendo fazendo nada. Tudo é um processo de aprendizado. E o que eu percebi no meu processo espiritual é que o relacionamento com Deus também é um aprendizado, sabe? O conhecer a nossa história, conhecer a história da Bíblia também é um processo de aprendizado. Então o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que estudar juntos a palavra que Deus tem pra gente através da Bíblia. Nada além disso. Porque, então não pensem que o Bruno e a Bruna viraram pastores, viraram teólogos. Não, isso é uma parte do nosso chamado, que é estudar juntos a palavra de Deus, porque fez muito bem pra gente. No momento que a gente mais precisou, não teve técnica, não teve inteligência emocional, não teve ferramenta nenhuma que socorreu a gente quando a gente mais precisou, porque a gente já tinha a resposta para todas as coisas, e aí Deus vem e faz a gente passar por coisas que a gente não tem resposta, que a gente tem que buscar Ele, né? Então isso transformou muita gente, e é por isso que a gente está transbordando isso aqui para vocês, e não tenho palavras para... É claro que enfim, mas cada coisa que a gente recebe, amor, não consegui te mostrar o depoimento que a gente recebeu ontem da Lu, mas uma resposta de Deus aqui na live pra ela. Ah, é? Então grandes decisões estão sendo tomadas por conta, não é um simples devocional. Grandes mudanças e decisões estão sendo tomadas a partir desse relacionamento que as pessoas estão construindo aqui no devocional.
Então, vamos abrir nosso coração, deixar as nossas crenças e preconceitos de lado e estudar. O que a gente está fazendo é aprender algo novo, né? Exato. Que não é novo, mas que a gente nunca se deu a permissão de aprender. Então, é novo, sim. Então, esse é o nosso convite para você que está entrando aqui agora. É pra gente estudar juntos, tá? Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Lu, bom dia. Gente, assim, eu não tenho palavras pra dizer cada coisa que a gente tá ouvindo de, né? O Bruno acho que contou aqui o testemunho do Fê. A Frida também ontem me mandou um áudio dizendo que passou por um processo de perdão com uma amiga. Há muitos anos ela tinha esse mal resolvido. E, gente, culpa e mágoa são emoções que fazem a gente não se sentir merecedor. Então, muitas vezes, você tem um sonho que você quer realizar e você acha que você simplesmente não está realizando porque você não está se movimentando, não sei. Mas a questão é que muitas vezes o seu emocional vai travar os seus sonhos. Então, quando você sente culpada... Ju, bem-vinda, meu amor. Quando você sente culpada, quando você sente mágoa em relação a pessoas, isso faz com que a gente não esteja aberto e pronto para que os nossos sonhos entrem na nossa vida, para que Deus faça o processo dele na nossa vida. Por quê? Porque quando Deus vem dar um presente pra gente, um sonho, né? Deus dá a bola na cara do gol pra gente chutar, vem aquele sentimento, eu não mereço, porque eu carrego culpa, porque eu carrego mágoa. Então, meus amores, esse é o ponto. O devocional tá permitindo que a gente abra o nosso coração para trabalhar também o perdão, para virar página, para queimar ponte, para tirar as pedras, né? Como Jesus pediu para tirar a pedra quando Lázaro ressuscitou, que foi um devocional que a gente fez aqui. Então, quando isso tudo acontece, a gente está abrindo espaço para realizar nossos sonhos, gente. Não é um simples estudar, não é um simples devocional. São mudanças muito grandes que a gente recebe diariamente aqui. Então, você vai virando páginas da sua vida. E quando você vira páginas, novas páginas vão surgindo para você poder escrever novas histórias. E a vida é feita disso, de ciclos, de coisas que começam e terminam. Então é isso. Então eu queria agradecer muito vocês que estão aqui todos os dias com a gente. Hoje, ontem eu senti muita falta de não estar. Acho que foram hoje é o 36º devocional. E é bênção atrás de bênção, gente. Como eu disse, Deus está prosperando a nossa vida. Deus tem honrado aquilo que a gente... Deus tem honrado no nível que a gente acredita, que a gente tem fé, no nível que a gente vence os nossos medos com a nossa fé, sabe? Muitos momentos aqui a gente sente os nossos medos da carne, mas logo a gente lembra que a gente tem um Deus que nunca deixou de honrar a gente e nunca vai deixar. Então esse é o convite para vocês, que a gente abra o nosso coração para conhecer novas histórias, para estudar, mas principalmente para pegar esse devocional aqui, esse maná, né, que é o maná, e fazer o seu pão. Então vamos marcar um churras, o cello. Beleza, então vamos marcar um churras. Eu, com certeza, depois que acabar esse isolamento que a gente puder, a gente vai marcar e vai se encontrar. Quem sabe a gente faz um devocional ao vivo, imagina? Pra quem for aqui de perto, a gente vai amar, né, amor? Se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, ele vai fazer acontecer. Então é isso. E tô muito feliz, viu, com tudo isso. É um momento de... Enfim, sejam bem-vindos todos que estão pela primeira vez e quem está desde sempre, desde a metade, não importa desde quando, muito obrigada por estarem aqui com a gente, tá bom? Vamos lá. Bru. Bom dia, o cara que esqueceu de gravar a live. Ai, amor, já queimou a ponte já. Já começou outro devocional. Mas como que você faz pra, por exemplo, quando você erra, como, né, não tem como a gente não falar que a gente não se cobra, né? Mas como que passar logo essa cobrança, né? A gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa saber quem verdadeiramente a gente é, sabe? E tem uma pergunta também, amor. E qual pergunta? Que eu ensino pras meninas da autoestima. Quando a gente erra, pra passar logo, qual que é a pergunta, gente? Vamos ver minhas alunas aí. Qual é a pergunta que você tem que se fazer? Peraí,
Vamos ver. Cadê vocês? Escrevam aí qual a pergunta que a gente tem que se fazer quando erra pra gente conseguir se perdoar. Muito bom, Dani. Foi de propósito? Amor, você deixou a live sem salvar de propósito? Claro que não. Então se perdoa, meu amor. Você errou. Ah, já tá perdoado. É 2020 anos. Veja só. Maravilhoso. Essa pergunta é muito boa. É inevitável que a cobrança vem. Mas quando a gente sabe quem a gente verdadeiramente é em Deus, porque Ele nos fez, essa cobrança ela passa, né? Esse perdão ele vem, né? Esse reconhecimento de que a gente não fez de propósito, isso é pra qualquer coisa, tá? Eu creio muito que nada é por acaso, no máximo a gente pode falar deucidência. Então, até não gravar a live traz ensinamento não só pra mim, pra Bruna, pra vocês, dentro do nosso dia a dia, né? Então, muito bom dia, eu tava aqui do lado, escutei tudo aí que a Bruna falou, bom dia a todo mundo. Ô Marcelão, vamos fazer esse churrasco sim. E só pra complementar o que a Bruna disse aí do que é o devocional, para quem tá aqui pela primeira vez e para quem já nos acompanha há mais de 30 dias. Cara, o maior homem de todos os tempos, chamado Jesus, que na verdade ele não era um homem, ele era o próprio Deus vivo aqui na Terra. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Quando ele foi embora pro Pai, ele disse uma coisa só que a gente tem que fazer: falar sobre ele. Então, nós estamos falando aqui no devocional sobre ele. Graças a Deus, sem nenhuma religião envolvida. Nós não somos padre, pastor, espírita, nós não somos nada disso. Respeito tudo isso, são funções que pessoas receberam aqui na Terra. Mas eu e a Bruna somos dois curiosos, somos duas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, duas pessoas que receberam Jesus na nossa casa. Deus nos transformou, nós entendemos que não foi nós entendemos que foi Ele. E o que a gente faz aqui é continuar estudando, porque a gente continua estudando, isso aqui é eterno. E estudando agora junto com vocês, como um transbordo, sabe? Então nós... Se relacionando também, né, amor? O que nós estamos fazendo aqui é se relacionar com Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui é relacionamento. Relacionamento não só com Deus, mas com o próximo, né? Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje. E eu te faço uma pergunta: quem é você? Aonde está o seu foco? Queria que você pensasse sobre isso. Quem é você e aonde está o seu foco? Nossa, uma pergunta ampla, né? É bem tipo, uau. E a resposta, eu aprendi que a resposta é simples. A pergunta ela é verdade, ela é ampla. Mas eu aprendi, Jesus nos ensinou que a resposta é simples. E a gente vai falar sobre essa resposta. Essa música fala sobre resposta. Depois baixa quem que canta essa música? Mano? Chama A Resposta, da Renascer. A Resposta. Deve ter várias pessoas que cantam isso. Mas procura da Renascer. É o Daniel, não é Renascer, Renascer é um lugar. Daniel. É o Daniel que canta ao vivo, mas é só você procurar no Spotify A Resposta e você vai começar a ver que essa resposta ela é simples, essa resposta é boa, agradável, e essa resposta vai trazer um milagre dentro do seu coração. Entrando no seu coração, transborda para sua família. Nada é mais importante do que a família. Ontem a Bruna estava falando muito a respeito disso. Nós estávamos numa reunião externa ontem, com muito álcool gel, com muita segurança, né, meu amor? Minha mãe tá aí na live para ela ficar tranquila, né? Não sei se ela entrou, minha irmã. Elas estão aí. Então, bom dia a todo mundo. Ju, bom dia. Bom dia, Juju. Nunca pensei. Então, vamos lá. Nunca pensei mesmo. Tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje, eu nunca pensei que isso ia entrar em mim, tá? Nunca pensei mesmo. Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia. Nós já estamos aqui já 13 minutos no Instagram, com esse cronômetrozinho aqui, que fica aqui na minha frente. 13 minutos no Instagram, pega a sua Bíblia aí pra gente poder começar. Fica com a gente, Pinda, até o final. Pindola! Tamo junto, Pindola. Pindola é nosso amigo aí que entrou, é nóis. Saudade, Pinda. Vamos lá em Colossenses, pega a sua Bíblia, por favor. O devocional, além do que eu disse aqui, que nada mais é do que o que Jesus pediu, mandou, orientou, não importa a palavra, ele falou. O próprio Deus falou conosco de algo que era para ser feito aqui na Terra. Esse algo é isso que nós estamos fazendo aqui, o devocional. Estudar a palavra junto para ter esse conhecimento não na mente, mas no coração. E através disso a gente vai compartilhar aonde quer que nós estejamos. Seja aqui
em Barueri, seja aqui em São Paulo, seja perto aí do Tomezinho, que ele deve estar aí. Tomezinho não, do Caleb. Lá em São Bernardo. Lá em São Bernardo. No mundo, aonde Deus mandar, nós vamos estar falando sobre ele, porque é tudo sobre ele, não é mais sobre nós. Esse é o ponto. Não é mais sobre o Bruno e a Bruna, é sobre ele. É sobre ele. André tudo para vem atleta, dele e amor. tudo volta pra ele, entendeu? Oi, mano. O André para atleta entrou aí, amigo do Fê. Ah, boa. Deve ser o pessoal. Bem-vindo. Aí os paralímpicos aí, os caras arrebentam, viu? O Fernando, massagista, o melhor massagista do mundo é o Fernando, cara. Deus me livre, um cara é bom. O cara sai... O que leva uma pessoa a sair cego do Rio de Janeiro? A pessoa é cega e vem até Alphaville fazer massagem com o Fernando. É. O cara é bom, hein? É sinistro. Porque não é uma massagem. O Fernando, como eu sei que muitos aqui e outros que vão entender, o Fernando entendeu que a massagem dele não é só uma massagem com as mãos e pegar na pessoa ali e fazer a massagem nos pontos corretos, tá? Entender a anatomia do ser humano, a fisiologia do ser humano. É muito mais do que isso. É uma massagem que ela rege, que ela invade as 3 áreas: espiritual, emocional e física. E quando a pessoa vai e passa por essa experiência, não tem como ela ir em outro massagista, né? É claro que deve ter outros igual o Fernando. Deus não ia colocar só o Fernando fazendo a mesma coisa, não. Deus não faz só isso, mas eu não conheço. Então eu só conheço o Fernando, é só sobre o Fernando que eu vou falar. Então vamos lá. E a gente tem a honra dele fazer massagem aqui na rua da nossa casa. Amém. Deus abençoe. Uma vez por muito, semana, né? O Fê faz massagem aqui e a gente sempre que dá, a gente vai, né, Fê? É isso aí. Colossenses 3, nós vamos lá em Colossenses 3, do versículo 1 ao 4. Quem puder escrever ali, por favor. Colossenses 3, do 1 ao 4. Nós vamos falar sobre aonde está o seu foco e quem é você. Cara, esse devocional de hoje, Deus vai falar muito nos corações. Colossenses 3, do 1 ao 4. Deixa eu ver. Pegar alguém escrever aí. Dá um joinha aí quem estiver já na página pra gente poder começar. Colossenses está lá no final da Bíblia, bem no finalzinho da Bíblia mesmo, tá? Vamos lá? Então bora. Joinha, gente. Boa. Coraçãozinho. A gente não pediu... Gente, deixa eu falar. O Bruno ontem pediu pra vocês mandarem coraçãozinho, mandar aviãozinho ou não? Pediu, amor? Não sei, deixa eles falar. Vai, Má, a gente espera um pouquinho. Colossenses, só pro mano tá achando. Enquanto a Mayara acha aí, manda o aviãozinho pra 3 pessoas entrar nessa live aqui com a gente. Seus 3 principais Olá, pessoas. fala lá, olá. Sim, sim. Eu lembrei um pouquinho depois, mas lembrei. E eles mandaram um monte de coraçãozinho aqui, ó. Nem precisa pedir, né, amor? É. Isso aí. O Colossenses é um livro difícil de achar. Olha lá, a Jussara. A Ju tava aí, ó. A Ju, né? Tá vendo a Ju falando? Colossenses é um livro mesmo de achar, até o nome é meio estranho, né? É bem no finalzinho, né? Antes de Hebreus ali, antes de Apocalipse, Tiago. Bem no finalzinho, Colossenses. Como que a gente faz pra achar os livros na Bíblia? Vai no índice, né? Como qualquer livro, mais fácil. Vai direto no índice e vê a página, né? Cada Bíblia tem a sua página aí, né? Essa Bíblia é mais fininha, tem um número diferente da que você tem aí, provavelmente. Então bora, Fechou? vai. Então Carta só... de Paulo. Vamos lá. Carta de Paulo aos Colossenses. Isso. Vamos só fazer uma oração aqui para Deus falar nos nossos Tá. corações. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco no dia de hoje. Mais um dia aqui em devocional sobre você. Não é sobre o Bruno e a Bruna, não é sobre nenhuma pessoa que está aqui. Nós entendemos hoje que o Senhor se faz presente aqui nesse devocional, seguindo aqui através dessa ferramenta chamada Instagram, através dessa funcionalidade chamada Live, mas nós sabemos que Deus é muito maior do que o Instagram, muito maior do que a Live, muito maior que qualquer glamour envolvido nisso, vaidade, ego. Então retira tudo isso dos nossos corações, retira qualquer impedimento que faça com que o Senhor fale com a gente, que impeça que o Senhor fale com a gente. Então, Pai, eu creio no seu poder, eu creio em quem você é, em quem o Senhor ensina a cada dia os nossos corações.
Então que o Senhor possa falar com cada pessoa, com cada ser humano, com cada filhinho seu que está aí na live, que está nesse devocional, e que a pessoa possa se encher do Espírito Santo no coração dela, e que através essa mulher, esse homem que está nos seguindo, que através dessas pessoas, outras serão tocadas, não só a família, mas outras pessoas, que Deus possa falar verdadeiramente no seu coração. Quem é você? Minha filha, onde está seu foco? Agora eu vou te dizer onde está. É isso que Deus vai falar no seu coração hoje. Creia nisso, em nome de Jesus, o nome mais poderoso do que todo nome, te chama Jesus. E Ele está fazendo um convite gentil pra gente aqui hoje, tá? Amém. Porque Ele é gentil, Ele é manso, Ele é agradável, não existe arma na cabeça, não existe regra, não existe lei. Ele faz o que Ele quiser, de sorriso aberto, falando: ei menina, ei menino, filhinho, filhinha, Bruno e Bruna, vem ficar perto de mim aqui que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Tá bom? É isso, tá? Então vamos lá, Colossenses 3, vamos. Então vai. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém, amém. Muito forte isso, nós vamos por partes, porque o devocional é por partes. Do Up foi sensacional ontem, show. Não sei se tá os dois aí, se tiver os dois, beijo no coração dos dois. Se tiver só um, manda um beijo pro outro depois. Vamos por partes, tá? Então aqui Paulo, ele tá preso em Roma, tá? Primeira devocional, para quem tá achando pela primeira vez, ele é a gente, como Deus nos ensinou, né? Primeiro a gente lê de uma forma racional, entende o contexto. Nós oramos aqui para que Deus aplique nos nossos corações o que Ele quer que seja aplicado. Então não é o Bruno e a Bruna que vai dizer para vocês. Quem convence, quem fala com você é o Espírito Santo. Tem nada do Bruno e a Bruna falando o que é. Nós vamos estudar junto de forma racional, mas também nós vamos estudar de forma espiritual. Por isso que nós oramos e Deus vai falar. E a partir disso você vai escrever ações. Por isso que eu sempre incentivo vocês a terem um papel e uma caneta, para que vocês possam escrever e não esquecer e depois olhar isso, para ter ação. Porque olha, oração, ela é orar, é falar com o Pai, mas também é ação. Por isso termina com oração. Nós precisamos estar em movimento, nós precisamos agir. Movimento seguindo quem? O Pai, seguindo quem Ele diz que nós somos. Entende? Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo aqui na Terra quando a gente crer em Jesus. É só isso. É a Trindade, é muito simples. Existe um negócio chamado Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o sinal da cruz que todos acredito que sabem, né? Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem a ver com esse gesto, tem a ver com a Trindade. Tem a ver com o Pai, com o Filho, que é Jesus, e com o Espírito Santo que Ele deixou aqui na Terra quando Jesus voltou para o Pai. Ele deixou aqui na Terra, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. E eu falo muito quando a gente fala de casais, de família, a mulher é como se fosse o Espírito Santo para o homem. O homem é o cara que mais age ali, não que a mulher não age, mas a mulher age também. Mas o homem sem a mulher, né, sem um casal ali, a mulher é como se fosse, tem a energia feminina muito aflorada, é como se fosse o Espírito Santo, é como se fosse guiando ali a gente. Esse é o Espírito Santo, é Ele que nos guia, Ele que nos orienta. É só uma analogia, só para você saber, tá? O que é o Espírito Santo, né? Então, quando a gente fala aqui, vamos por partes. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Então, Paulo está falando aqui que quando a gente olha para Jesus, olha para o que Ele fez na cruz, Jesus morreu por nós. Jesus, sem merecer, foi para a cruz. Falou: ei, eu não quero mais olhar para o seu pecado. Deus Pai não vai mais olhar. Deus Pai vai olhar para mim, Jesus, que sou o advogado. E atrás de mim tá todos vocês, filhinhos. É só isso. E nós somos pecadores. Nós vamos falar sobre isso. Mas não é sobre pecado. É sobre quem a gente é em essência, né? E Paulo está dizendo aqui, olha, veja, vocês foram ressuscitados. A gente precisa ressuscitar. Quando a gente fala aqui queimar a ponte, é ressuscitar. Ah, como assim eu vou ressuscitar? Mas eu não morri. A gente vai ressuscitar em alma, sabe? Ressuscitar é deixar
tudo o que é velho, tudo que você não quer mais na sua vida, tudo que você sabe que não te faz bem, que não faz bem com quem mora com você, com quem está com você, no seu trabalho, você vai deixar para trás. Só que não é você que vai fazer isso na força do seu braço. Deus vai fazer isso por você. A partir do momento que a gente entrega o coração para Ele, a partir do momento que a gente convida Ele para entrar, Ele transforma o nosso coração, Ele queima a ponte, mas o primeiro passo é nosso. O primeiro passo é nosso. É como se fosse assim, eu vou dar o primeiro passo, eu vou dar o meu melhor para isso, porque não é fácil você deixar as coisas para trás, porque muitas dessas coisas para trás, elas têm ganhos, elas têm benefícios, é gostoso, é bom, né? Mas traz consequência, seja ela qual for, tá? Deus fala, já está falando no seu coração, não é eu que vou dizer isso, tá? Então, portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, comecem a buscar as coisas lá do alto. Então o nosso foco, ele não está mais aqui na terra, o nosso foco não está mais no coronavírus, o nosso foco não está mais na política, o nosso foco não está mais na economia, o nosso foco em primeiro lugar, nós olhamos tudo isso aqui na terra, mas o nosso foco em primeiro lugar está em Deus, está nos céus. O Pai Nosso diz isso, viver na terra como nos céus. Então o nosso foco está lá. E aí eu começo a reagir, ter uma reação aqui na terra como no céu. E isso muda tudo, isso muda completamente. Porque se eu olho para o coronavírus e começo a reagir com base na crise, com base no que está acontecendo, na quarentena, como que eu vou reagir na minha vida, no meu dia a dia? Eu vou reagir com preocupação, eu vou reagir com ansiedade, eu vou reagir com medo, eu vou reagir com cobrança, eu vou reagir com crítica, eu vou reagir com todas essas coisas, mas não é sobre isso mais. Não é isso. Quando a gente fala em olhar para o alto, a gente fala de reagir com olhar para o alto, olhar para os planos que Deus tem para nossa vida, né? E crer que Deus tem planos maravilhosos, mesmo no meio do corona, mesmo no meio de uma pandemia, enfim. Mas para eu entender os planos de Deus, primeiro eu preciso saber quem eu sou. E quem é Deus. Exato. Né? E quando a gente fala quem eu sou, o primeiro passo é entender quem Ele é. Porque às vezes a gente tem uma tendência egoísta, e essa palavra é meio forte, mas é isso mesmo, tá? Eu me coloco aqui na linha de frente. Às vezes a gente tem um comportamento egoísta do tipo quem eu sou, resolve meu problema, quero resolver meu problema, quem eu sou, resolve meu problema, sendo que o primeiro passo, tudo isso vai ser uma consequência. O primeiro passo é entender quem Deus é. Da onde nós viemos. Não é entender a nossa história, é entender a história dele. Cara, Deus queimou no meu coração agora de manhã, Bruno. Ei, não é mais olhar para a sua história. É importante. Talvez esse seja uma estratégia, um caminho, mas eu tenho que dizer aqui, quem está aqui nesse devocional vai entender o que eu estou falando. Não é entender sobre a nossa história, é começar a entender a história dele. E quando a gente entende a história dele, nós encaixamos, nós fazemos parte da história dele. Cara, isso muda tudo. Faz sentido isso para você? Isso muda absolutamente tudo, é entender a história dele. Quando a gente olha para a palavra história, em inglês, significa history, com H. History com H. Eu não tenho uma lousa aqui, mas se você escrever depois no Google, quem não conhece, vai lá, história em inglês, vai estar history com H. Se você olhar essa palavra, você vai ver que é uma junção de duas palavras, certo, Naka? Bom dia. Duas palavras. His, começa com his e termina com story. Story igual no Instagram, story, né? Escreve story. Não, é diferente no Instagram, eu acho, sei lá. Não conheço nada do Instagram. History. São duas palavras. His significa ele. História significa história. É a história dele. History é uma analogia, se você olhar a palavra, escreve isso depois aí no papel. É a história dele, é sobre ele, é tudo sobre ele. Aonde está Deus na sua história? Aonde está Deus na sua história? Eu estou questionando isso a vocês, eu queria que vocês fizessem essa pergunta. Cara, entendi que a história, eu tenho que entender primeiro a história de Deus, mas onde está Deus na minha vida? Esse é o ponto, sacou? Esse é o ponto. Isso é leve, isso é tranquilo. Fala aí, amor. Não, eu lembrei que esses dias a gente estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, mas eu não quero, enfim, muitas pessoas... O quê? Não, calma aí. Muitas pessoas não se permitem conhecer a história ou se aproximar de Deus porque ela fala assim, mas eu cometo pecados, né? E o Bruno trouxe isso pra mim, falando assim, a questão é, você não precisa parar de cometer pecado pra se aproximar de Deus. Porque
você falar que o que é certo e o que é errado, não cabe a nós falar se é certo, se é errado, jogar, fumar, beber, sei lá, cometer algum pecado, comprar, ter alguma compulsão por alguma coisa. Que muitas pessoas falam, mas quem sou eu para ter esse relacionamento com Deus? Eu tenho que parar de fazer tudo para me aproximar? E o que o Bruno falou para mim fez muito sentido. Não é isso. Porque eu fui essa pessoa por muito tempo. Que por muito tempo eu achava que eu não era digna de estudar a Bíblia, de conhecer essa história, de deixar Jesus mesmo entrar no meu coração. Porque eu era muito pecadora. Tinha muitos vícios. Meu comportamento também muito, enfim. E a questão é, você, primeiro, todo mundo é digno. Todo mundo é merecedor de conhecer e de estudar a história de Deus. E a gente não tem que se cobrar de largar nada pra fazer isso. Você simplesmente tem que fazer isso. E aí Deus vai fazer o que tem que fazer. Se tiver que tirar, vai tirar. Se tiver que deixar, vai deixar. Na minha vida, tirou. Só que cada vida é de um jeito. A questão não é sobre o pecado, né? É sobre os céus. É isso, amor? Exato. Não é sobre você. Jesus não veio falar assim, você tem que, você deve o que. Não, nada disso. O primeiro passo é ele. Não é sobre lei e regra, né? Exatamente. Que a gente fez um devocional falando sobre isso. Não é sobre lei e regra. É sobre você, sobre você não, sobre Deus. Esquece você. Esquece eu. Entendeu? A gente é ele. É tudo sobre ele. Vocês vão entender aqui agora, tá? Vai. Olha, tá vendo? Ela escreveu aí History, tá? Então se você olhar History, ela começa com His Story. É a história dele. Aonde está a história de Deus na sua vida? Essa é a pergunta que eu faço. Por quê? Porque, olha, veja o que Paulo está dizendo aqui. Busquem as coisas lá do céu, onde Cristo vive. Onde Jesus vive. Jesus está vivo. Essa é a boa nova do Evangelho. Esse devocional é o Evangelho de Jesus, que não tem nada a ver com nenhuma religião. É só assim, ó, Jesus existe. Jesus está vivo. Jesus vive assentado à direita de Deus. O Pai está sentado no trono e Jesus está sentado ao lado. É só isso. Nós acreditamos que a Bíblia, eu gosto dessa palavra, ela é inerrante. Não tem erro aqui, sacou? Tá escrito, simplesmente é. E a verdade não precisa de defesa, é de boa, entendeu? A verdade ela é só isso. E a verdade quem é? É Jesus. Quem é Jesus? É Deus. João, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João escreveu assim, o verbo, no princípio era o verbo, ele estava falando sobre Jesus. João começou a escrever sobre Jesus e João falou assim, o verbo, ele filosofou, o verbo, no princípio, como é que é? No princípio ele era o verbo, não, como é que é? Deixa eu ler aqui. Ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. Por que verbo? Verbo é ação. Deus, para criar todas as coisas, ele precisou agir. Ele falou, ele deu o passo, entendeu? Verbo é como se fosse o princípio de tudo, sabe? Verbo é agir, é ação, é essência. Então, no princípio ele era o verbo. Então, no princípio de tudo, quando Deus fez todas as coisas, Jesus estava presente. O verbo, Jesus, estava com Deus. E o verbo era Deus, e Jesus era Deus. Então, Jesus é Deus, entendeu? Então, Jesus está sentado ao lado direito de Deus. Isso muda tudo quando você começa a olhar para isso. E aí no versículo 2 diz, pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Nós vamos pensar, mas primeiro é lá. E quando eu penso lá, aqui você começa a olhar de uma forma diferente. Sabe o ditado copo cheio, copo vazio? Cara, quando você começa a colocar Jesus na parada, é muito mais de copo cheio, copo vazio. Você começa a reagir como lá no céu. Você vê que tá tudo bem, né? Mesmo sendo pecador, exatamente. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos quando nós acreditamos em Jesus, quando nós acreditamos no que Ele fez por nós na cruz. O amor dele constrange a gente de uma forma muito gentil, mansa. Jesus falou, eu sou manso, vem você que está cansado, vem aqui comigo, que eu vou te dar uma roupa nova, vou fazer uma festa para você. Jesus está falando aqui, ó, porque vocês morreram, nós temos que morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. O que é isso? Deixar a vida velha para trás, aquilo que você já sabe que te incomoda, que te atrapalha, deixar para trás. É Deus que vai fazer isso na sua vida, só precisa abrir uma brecha no coração para que Ele entre. É de boa.
E quando Cristo está em vocês, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então Paulo está dizendo aqui, olha os detalhes da Bíblia. Quando Cristo, que é a vida de vocês, ele está falando que Jesus é a vida. Jesus é a vida. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Então quando você entende que Jesus é a própria vida, porque Ele nos deu vida de volta. Eu vou falar aqui sobre isso. Jesus deu a vida de volta pra gente. Quando eu entendo isso, eu começo a manifestar, eu começo a reagir aqui na terra como no céu. Olha que lindo isso, cara, que Deus falou no meu coração hoje. Primeiro, pra gente entender quem a gente é verdadeiramente, a gente precisa sempre olhar para a cruz, sempre olhar para o que Jesus fez por nós. Sempre olhar para Ele, porque é tudo sobre Ele. Veja, Jesus, Ele fez tudo o que Ele fez, por quê? Porque Ele queria nos dar uma vida livre. A gente tem que ser livre. Ele veio trazer liberdade pra gente. Liberdade. Ele veio para perdoar os nossos pecados. E Ele veio principalmente, não desmerecendo essas duas coisas, liberdade e tirar o pecado, mas Ele também veio para tirar a gente do tribunal humano, que nós vivemos todos os dias se ligar o piloto automático. Autocobrança, deixar que os outros cobrem a gente, deixar que a situação externa diga quem eu sou. Então, é sair do tribunal. Não é mais sobre fazer para ter, é sobre eu já tenho. Quando eu já tenho, eu começo a fazer as coisas. Eu não preciso mais fazer para ter, eu já tenho. E quando eu tenho, eu não preciso mais me preocupar com o que fazer, eu apenas faço. Eu já sou aprovado por Deus, né? Jesus é suficiente. Jesus é tudo. Isso muda tudo. Entenda. Quando eu não preciso, você não precisa mais fazer nada para ser aprovado por ninguém. Você não precisa fazer nada para conseguir coisas aqui na terra. Você já é aprovado por Deus. Você já tem tudo, você já é. Como Jesus é, você pode ser aqui agora. E a partir disso, você está conectado com o amor de Jesus por você. O amor de Deus. Deus é Pai, nós somos filhos. E quando esse amor brota no nosso coração, invade o nosso coração, você começa a ser aqui na terra. Ser. Ser o que, Bruno? Ser o que você tanto quer fazer aqui na terra. Se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele vai realizar, mas apenas primeiro entenda que você já é aprovado. Você já tem tudo o que é suficiente. O que é suficiente, Bruno? Jesus. Olha o que Ele fez na cruz. Ele morreu por nós e ressuscitou. Nada é maior do que isso. Tudo que nós fizermos aqui, qualquer coisa que a gente faça aqui, nada vai ser maior do que o que Jesus fez por nós. Entenda isso. Você queria falar alguma coisa? Não, que muita gente não tava num devocional que a gente falou algo que foi, marcou muito, acho que de todos os devocionais foi algo que marcou muito a mulherada. Porque depois elas contam, né, pra gente, mas a gente já é aprovado por Deus. Muitas vezes a gente faz alguma coisa na nossa vida pra gente ser aceito ou aprovado pelas pessoas. Todo mundo quer ser aceito, gente. Todo mundo. Só que quando a gente faz algo, fazer para ser aprovado. E aí a gente tem que entender ao contrário. Primeiro, a gente já foi aprovado por Deus. E a partir disso, a partir dessa aprovação que a gente vai fazer. Um exemplo muito claro é o do Bruno. O Bruno sempre quis vir aqui fazer não devocional, mas ele sempre teve dentro do coração dele esse chamado de levar a palavra de Deus, o evangelho para as pessoas, né, Bruno? Nunca pensei como desajustar aqui no Instagram, mas... mas ele sempre teve dentro dele. Peraí, gente. Pronto, aqui caiu a internet e voltou. Então o Bruno sempre teve esse chamado, ele sempre sentiu no coração dele, mas por muito tempo, ele sentia medo, porque ele achava que quem eu vou desaprovar, né? Ele não tinha dentro dele essa convicção de que ele já é aprovado por Deus. E aí quando você não tem essa convicção, você depende da aprovação das pessoas. E aí você faz ou deixa de fazer coisas por medo do que as pessoas vão pensar, né, Bru? Exato. E quando ele se apropriou disso, de que Deus... Primeiro, a gente se apropriar de que Deus já aprovou a gente. E além disso, o que Jesus pediu pra gente foi que a gente falasse dele depois que ele subisse.
Então, quando ele se apropriou disso, ele perdeu o medo e fala que, igual a gente falou, eu jamais conseguiria fazer 37 lives sobre inteligência emocional, sobre autoestima, todos os dias seguidos, como o devocional tem sido feito. Por quê? Porque tá escrito que é o que a gente veio fazer. Então é natural, não tem esforço, né? Tem uma coisa que vem de dentro e que é uma coisa que Deus coloca pra gente fazer. Então é isso, né, amor? Exato. Jesus falou isso há 2020 anos. Que é pra fazer isso. É só isso. Então veja, quando eu sei quem é Cristo, eu começo a saber, eu começo a conhecer quem eu sou. Então o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Demorei anos para entender isso. Mas, quando a gente entende e busca uma fé examinada, começa a entender as Escrituras, estudar, com pouca fé, muita fé, não importa, basta um grão de mostarda, como diz Jesus, para ele fazer o arregaço na sua vida com muito amor. Nossa Basta Senhora. querer. Então, quando eu sei quem é Cristo, anota isso daí, quando eu sei quem é Cristo, eu sei quem eu sou. Nossa. Então, quando eu sei quem é Cristo, então Jesus trouxe a liberdade. Jesus, ele não falou assim: ô garoto, ô garota, não olha mais pro pecado. Eu sei que você é pecador, o pecado existe desde Adão, já caiu o mundo, já era. Mas não quero que você olhe mais pro pecado, eu quero que você olhe pra mim. Quando você olha pra mim, você já entende que você é suficiente, você já sabe que você é aprovado e você reage como nos céus. Você vai reagir na terra como nos céus. Você reage como alguém que é aprovado. Exato. Alguém que não está mais no tribunal, alguém que sabe que tem pecado, que sabe que vai errar, mas não vai errar sempre no mesmo erro, e é livre para fazer o que quiser, sabe? Sempre guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Acabou, é só isso. E aí o que acontece? Quando você começa a falar com Deus: Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero ser guiado por você, tá? Eu quero ser guiado. Quando eu falo isso para Deus, o Espírito Santo, que tá aí do seu ladinho, como uma pessoa, ele vai te guiar. E você vai começar a perceber que as suas reações vão começar a mudar, seus pensamentos vão começar a mudar. Isso é um treino, isso é um processo celestial, isso é um processo espiritual. Não é mais um processo terapêutico, não é um processo terreno, não é um processo de desenvolvimento emocional aqui na Terra, que é muito importante, porque muitas pessoas não chegam até Deus como nós aqui, por bloqueio emocional. Quando eu tiro o bloqueio emocional, eu consigo acessar mais facilmente quem é Deus. Eu consigo mais facilmente. Por exemplo, tá? Se você tem um problema com o pai aqui na Terra, certamente, eu gosto muito de matemática e de estatística, certamente você vai ter um problema de relacionamento com Deus, porque Deus é pai. Se você tem problema com o pai aqui, não sei se, provavelmente, de todas as pessoas que eu já conversei, foram muitas, tem problema com relacionamento com Deus, porque Deus é pai também. Então eu resolvo que é pai aqui, e aí eu consigo acessar melhor aqui, entendeu? Ou então, vice-versa, ou vice-versa, né? Você pode abrir o canal lá e compreender Deus Pai lá, e naturalmente mudar a sua relação com o Pai daqui. Exato. Então, pra gente, Deus colocou no meu coração para falar aqui nesse devocional de que qual é a história pra gente entender tudo, quem a gente precisa entender qual é a história de Deus, né? Como é que foi, né, que as coisas surgiram, né? Então eu acho muito louco o que a Bíblia fala, porque ela fala muito, né? É meio que Deus gritando pra gente, né? Como vocês leram aqui, como a gente leu aqui em Colossenses, Jesus está assentado ao lado direito do Pai. Jesus vive. Essa é a boa nova do Evangelho. Jesus vive e ele traz esperança pra gente nesse mundo conturbado. Quando você vai lá em Gênesis, não precisa abrir não, mas anota para você ver depois. Leia o capítulo inteiro de Gênesis 1. Gênesis 1. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1. O que acontece? Os primeiros 3 versículos da Bíblia está falando com você aqui hoje. Abra o seu coração agora, mais ainda. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aí, então Deus falou: haja luz. O Fernando tá falando que o pai dele ligou ontem pra ele. De novo? Te ligo. Amo seu pai. Eita.
Depois vocês vão ver, depois a gente bota o Fernando aqui pra ele falar o testemunho completo. Vamos entrar depois um dia com o Fê, ele conta se ele quiser. Então, gente, Deus criou todas as coisas e pra criar Deus fala. Ele fala desde o início, tá? Antes de criar o ser humano, Deus tá falando com o mundo. Tudo que ele criou, ele falou e depois ele respondeu. Ele fala e responde, fala e responde. Deus criou o céu e viu que era bom. Ele fala isso. Deus criou os animais e ele viu que era bom. Eu falei, nossa, é bom. Quando ele cria o ser humano, ele fala assim, é muito bom. É melhor do que todas as outras coisas. Entenda, Deus criou você. E talvez hoje você entrou aqui nessa live, ou nesse devocional, ou talvez você ainda se sente, por mais que você está vindo nos devocionais, ainda você se sente vazia, você ainda se sente sem forma nenhuma. Perdida, né? Às vezes. Exato. Perdida. A Bíblia é um espelho. Quando a gente lê essa Gênesis 1, capítulo 1 ao 3, versículo 1 ao 3, a gente tem que se olhar pra gente. Sabe? É um espelho. A Bíblia mostra a gente. E tem que reconhecer que é a nossa história, né? Quantas vezes eu saí da igreja quando eu não entendia, quando eu não conhecia, porque eu não entendia nada do que falavam lá, eu saía perdida. Gente, mas o que eu vou fazer aqui? Mas esse é o ponto, é a gente compreender e a gente, né, essa curiosidade que vai levar a gente a querer entender cada vez mais, e o entendimento traz o sentimento. A gente sempre fala que tem a curiosidade de entender de onde a gente veio, da nossa história, mas Deus está falando quem manda no meu coração aqui nesse devocional, e foi o primeiro que eu estou fazendo isso. Não é mais sobre nós, é sobre Ele, é entender a história dele. Tá. A consequência é nós fazemos parte da história dele. Sim. Mas entender Ele, quando eu fico só querendo entender a minha, eu estou fazendo o quê? Egocentrismo, egoísmo. Eu falo isso com muito amor, com muita compaixão no meu coração, sem querer agradar ninguém, sem ter nenhuma expectativa, porque a expectativa não é sobre eu, é sobre Ele. Sim. Sacou? Então, talvez você esteja sem forma e vazio, e talvez você se encontre num abismo. Um abismo emocional, seja ele qual for, um abismo comportamental, algo que você quer mudar e não consegue há anos. Um casamento está no abismo, um trabalho está no abismo. Cara, eu não tenho caixa até julho, não sei até quando vai a quarentena. Não importa, talvez você se encontre nesse abismo. E Deus está falando para você que hoje, agora, Ele está falando na sua vida assim, haja luz. A luz vai entrar. A luz vai entrar e nós vamos ouvir o testemunho dessa luz entrando hoje. Sei lá que dia que é hoje, 24, 25, nem sei mais. Mas a luz vai entrar hoje. Hoje. Hoje tem 24 horas. É hoje, tá? E essa luz, o que é essa luz? É entender quem você é. É entender quem eu sou. Então, quando a gente fala de identidade, né? Quando eu falo quem eu sou, me remete à identidade. Se eu vou em qualquer país, se eu vou aqui no país do Mercosul, no Paraguai, eu tenho que levar meu RG e eu mostro a minha identidade, certo? A minha identidade é entender verdadeiramente que Jesus é a nossa vida. Jesus é a vida, como diz aqui em Colossenses 3, Ele é a vida. A partir do momento que nós estamos aqui na era pós-Cristo, Ele é a vida. Por que Ele é a vida? É como se fosse uma regra matemática, é um fluxo. Nós somos pecadores sempre seremos, sabe? Mas Deus quer transformar nosso coração e nunca vamos deixar de ser pecado. Mas eu não olho mais para o pecado, eu não olho mais para o erro. Eu olho para a liberdade que Cristo me deu. Cristo, Jesus, é o nosso advogado. O Pai lá em cima, filhinho, filhinha, Ele não tá nem aí se você bebe em excesso, se você usa maconha, Ele não tá nem aí. Se você fala mal com a sua esposa, Ele não tá nem aí. Nem aí. Ele não vai nunca falar que você tem que mudar isso. Seja ele qual for o erro, tá? Eu dei só alguns exemplos que veio aqui na minha cabeça. Ele não tá nem aí. Ele quer que você venha. E aí quando você for, Ele vai dizer o que você tem que fazer. Você vai sentir isso no seu coração. Só que, cara, é isso que eu acho mais louco de Jesus, cara. Não é mais ninguém, não é sobre você ir num templo, não é sobre você ir atrás da Bruna, atrás do Bruno, atrás de alguma pessoa para ela dizer para você. Não, Jesus vai dizer para você. É Ele que vai dizer. Na verdade, você vai entender um dia que Ele já disse há 2020 anos. E eu creio que muitos aqui já estão entendendo. Agora quando lá em Gênesis 1, no capítulo 26, você vai ler o capítulo inteiro. Jesus, Ele fala assim, ó. Jesus, a Trindade está falando aqui. Façamos o ser humano a nossa imagem, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que Ele está falando nossa? Porque aqui é a Trindade. Já tinha, né? Jesus já era lá. Por isso que Jesus era,
é e continua sendo e sempre será. Ele está desde o início. Foi por meio de Jesus, do Verbo, que Deus fez todas as coisas. Deus falou por meio de Jesus. É um plano. Deus tem um plano para a terra, Deus tem um plano para a nossa vida, um plano macro, um plano individual também. Ele quer agir na sua vida para que você conquiste coisas. Mas tudo que você conquistar não é por você. Você vai falar, é por ele, para ele, tudo vem dele. E outras pessoas serão contagiadas com o seu transbordo. Cara, isso é motivo de dar estrela, de dar risada, de sair rindo e abraçando todo mundo. Acabou. A Lu ontem mandou no áudio do testemunho dela que a vontade dela era sair dando estrela. É isso, é sobre isso. Porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a identidade é você crer que é através de Jesus, quando você olha para a cruz, entende? Você começa a ficar, você não olha mais para os seus erros, você começa a olhar para ele. E aí você começa a descobrir que ele fez parte da sua criação. E aí então você é a imagem e semelhança de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade. Deus é triuno, ele é um só ao mesmo tempo, sabe? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você não é essa compulsão sexual. Você não é... Cara, quem tá falando aqui eu era. Quando eu queimei a ponte, eu era um desgraçado. Um jumento. Mas eu era, por quê? Porque isso eu falo por mim, eu só falo de mim, eu não falo de ninguém. Fala que você era um desgovernado. Desgovernado, tá bom. Eu era um jumento desgovernado, sabe? Por quê? Porque eu não media consequência com tudo que eu fazia. Eu não sei se você se identifica comigo. Eu era viciado em pornografia, viciado em prostituição, viciado em traição, viciado em uma série de coisas. Chega, teve uma hora que... Mas não fui eu que falei chega, porque todas as vezes que eu passei anos falando chega, eu nunca consegui. Todas as vezes que eu fui num lugar falando eu vou resolver, eu nunca consegui. Mas teve um momento que Deus falou assim: ei, garoto, o Espírito Santo já está te rondando faz tempo. O Espírito Santo está falando com você faz tempo. Tá na hora de entrar a luz no seu coração. Tá na hora de entrar a luz. E eu tô te falando hoje, garoto, a luz entra na sua vida agora. Entrou. Aí é o momento que a pessoa decide, que ela fala, chega. Meu Deus. Meu amor. Olha, não é a pessoa mais. Mas a luz entrou e na hora que a luz entra, aí acabou. Você tem uma atitude. Uma vida nova vai vir. Uma vida nova vai vir. E eu creio, Deus falou que hoje, não sei que dia que é hoje, 23, 24, 25, não sei. Tô perdido. Ontem a gente trabalhou tanto lá com o pessoal da Do Up. Eu amo esses caras. Como eu gostei de ir lá. Eu tô aprendendo a amar cada vez mais. Deixa eu te falar. Hoje vai ter pessoas que vai dar o testemunho falando assim: ei, a luz entrou. E quando Jesus pede para tirar a pedra, a luz entra também, né, amor? Lá de Lázaro. Já entrou, Bruno. Lá a gente fez uma passagem que... exatamente, ela é linda essa passagem. Deus falou: ei, Lázaro, tá morto aí, né? Mas você não tá morto não, você só tá dormindo. Durante muitos anos eu estava dormindo, anestesiado. O vício anestesia, gente. A gente não sente mais, sabe? A gente só quer saber do prazer do vício. É natural, a carne é essa, e é gostoso, é bom. Não tem como... Se alguém fala assim, é ruim, é mentira. É bom. Fumar, beber, se você experimentar, comer. você vai ver que é bom. Mas não é sobre isso mais. Não é mais sobre essas coisas, é sobre Jesus. E todas essas coisas, pode ser que elas sejam alteradas. Aí quem vai dizer é Deus pra você, não é Bruno, nem é Bruno, nem ninguém. É a luz. A luz entra e te faz novo. É um vaso novo. Cara, isso é lindo demais. E eu tenho certeza que quem tá me ouvindo aí sabe o que tá acontecendo na sua vida. Sabe? Tá sentindo o que vai acontecer. Eu tenho certeza. Sementes estão sendo plantadas. É fé, não é certeza não, é fé mesmo. Então o que acontece? Nós precisamos entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança dele. Não olhe mais para o pecado, olhe para ele. Foca nele. Tem uma maratona para você ainda aqui na terra. Vai andando, vai cambaleando, vai com cãibra, vai feliz. Vai ter momento que você vai estar com cãibra, vai ter momento que você vai mais feliz. Vai ter momento que vai chegar alguém do seu lado correndo. Ei, Bruno, vem. Vamos caminhar junto, vamos correr junto. Aí vai ter um momento que ele está cansado e eu vou ajudar ele. Vem. Nós temos que ir junto. Para onde? Pro alvo. Quem é o alvo? Jesus. Ele fala desde o início, ele grita desde o início isso. Mas ele grita, que eu acho mais doido, é com amor. Não é com religiosidade, não é com arma na cabeça, não é sobre preguiça, com autocobrança, não é sobre mais nada dessas palavras que existem aqui na terra, que o homem criou. É sobre ele. E aí o que acontece? Uma coisa que Deus grita no meu coração, a gente tá com 54, a gente vai terminar e vai gravar essa live, né, Bruninho? E aí pra fechar,
a essência, se você quiser anotar aí, tá? A essência da vida que habita em mim é Jesus. Eu sei quem eu sou. Eu sei que Jesus estava presente desde o início. E Ele me fez imagem e semelhança dele. Então a primeira coisa de quem eu sou é assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora eu vou te dizer quais são os resultados que você tem. Não é, eu sinto isso na minha vida, eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso na vida da minha esposa, da minha família, mas a Bíblia fala sobre isso. Porque quando você vai conquistar algo, você vai porque você tem interesse, certo? Vai porque você tem benefícios a respeito disso. E é a mesma coisa também com Jesus. Você precisa saber o que Jesus vai dar para você. Você precisa saber. Ele vai te dar coisas boas, perfeitas e agradáveis, que não é da terra, é dos céus. Já começa com aí. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, isso é uma premissa. Então, ontem a gente estava na reunião, a gente fez questão de fazer o devocional, por quê? Porque é amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa o que está acontecendo, não importa se alguém está julgando, eu estou fora do tribunal. Ah, mas você não vai vir na reunião para fazer um devocional, depois você faz. Nossa, o Bruno é sistemático. Estou chutando, não foi isso que aconteceu ontem não. Bruno, eu estou fora do tribunal, eu sou livre. E eu entendo que é amar a Deus sobre todas as coisas. 2, relacionamento com tudo e com todos. Se relacionar com tudo e com todos. Amar o próximo como a ti mesmo. Então eu não consigo amar ninguém sem entender o amor de Deus na minha vida e sem entender que eu preciso primeiro me amar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então o amor próprio é natural e aí eu amo o próximo. Só que em primeiro lugar eu entendo o amor de Deus. Eu recebo o amor dele. E aí aqui fica natural, o meu amor próprio e o amor pelo próximo. E uma coisa que quando Deus fala, em Gênesis 1 que você vai ler, leia mesmo, tá? Eu encorajo você a ler. Vai. Voltou. Eu encorajo você a ler, tá? Gênesis 1 inteiro. Deus falou assim, governe sobre a terra. A autoridade na terra. Governe na terra. E não é governar sobre pessoas. É para governar a terra junto com pessoas. Não é governar e ter autoridade sobre ninguém. É sobre a terra. Deus criou tudo pra gente governar. O que tá no céu é dele, mas a terra ele deu pra gente. Por mais que o mundo tá caído, por mais que o mundo parece que tá perdido, e realmente está, mas as pessoas ainda não estão perdidas. Tem muita gente que tá, mas que pode ressuscitar aqui agora. Haja luz. E aí nós vamos governar e ter autoridade na terra com pessoas. E não governar e ter autoridade nas pessoas, sobre as pessoas. Esquece isso. Tá. Entendeu? E aí Deus também falou, multiplique-se. Só que ele falou multiplique-se, não é só multiplicar em família, mas é em família, é em negócio e em conhecimento. Nós temos que multiplicar em família, ter filhos, e em nome de Jesus, se for da vontade dele, nós vamos ter 3 aqui. Mas se ele falar não vai ter de outro jeito, vai ser também. Aí não é sobre mim, é sobre ele. Hoje eu já entendi isso, o jumentinho tá manso aqui, já entendi isso. Multiplicar a família, negócios, a sua empresa, ou multiplicar o trabalho onde você está, ajudar nessa multiplicação, você é uma colaboradora nesse trabalho, você tem que ter essa responsabilidade e compartilhar conhecimento, não segura mais conhecimento, não segura mais o rio, deixa fluir. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso, deixa fluir, não segura mais, deixa fluir, porque não é seu, deixa. E o último tenha um dia de descanso na sua vida, tá? A Bruna vai terminar essa live, tenha um dia de descanso na sua vida. Eu falei muita coisa aqui, assiste de novo esse devocional, tá? Porque Deus está falando e Ele está falando assim, haja luz. Mas tenha um dia de descanso na sua vida, até Deus descansou. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou em 7 dias. O ser humano foi no 6º, Ele criou a terra em 5, o ser humano no 6º, para desfrutar da terra. Ei, criei tudo, divirta-se, governe, autoridade, não sobre pessoa, mas sobre a terra. E descansa também. Descansa, um dia de descanso sem pensar em trabalho, sem pensar em nada, apenas em descanso mesmo, tá bom? Do seu jeito, do jeito que você gosta. Beijo no seu coração, Bruninha vai terminar, senão não vai dar pra gravar essa live. Ele vai terminar, eu vou mostrar aqui pra ele. Um beijo, meus amores, bom dia, a gente vai deixar essa live salva em nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus, calma, dá pra dar 20 segundos, por favor. Não. Fecha. 20 segundos, em nome de Jesus. É por isso que coisa. Em nome de Jesus, 20 segundos. Tá. Eu creio que pessoas serão alcançadas. Não é pelo Bruno, pela Bruna, e nem pelo Instagram, nem pelo devocional. É sobre o Espírito Santo que está envolvendo essa pessoa e que está olhando. Jesus está te olhando, Jesus está te vendo. E Ele vai falar hoje como um sopro. Haja luz. Amém. Acabou.
Beijo, gente. Aperta aqui, ó, amor. Encerrar. Vai. Deixa eu fazer. Vai. Ai, Jesus do céu. Encerrar. Fernando, vou dar estrela até agora, Campinas. Tchau. Vamos lá. Encerrar. Pera. Encerrar agora.